Essa mensagem, tá, abençoado? Nós estamos aí na terceira, na quarta parte. Vimos 3 partes já, 3 episódios, onde estamos analisando o Sermão do Monte das Oliveiras, conhecido por todos como o Sermão do Fim do Mundo. Título este que deu origem a essa série que estamos apresentando. Então, a palavra do texto que nós estamos trazendo a vocês é Mateus, capítulo 24, versículo 3. Nós já analisamos Mateus 24, 1, Mateus 24, 2 e agora estamos analisando o versículo 3 de Mateus, capítulo 24. Então, aí está aí a teofania de Cristo. E ele fala, né, que os discípulos aí perguntam a ele quando será o tempo dessa parousia, quando será a teofania, Senhor. Era isso que os judeus tinham em mente, era isso que aqueles homens que ouviram Jesus falar que ia derrubar o templo, né, que o templo seria derrubado, então eles ficaram apreensivos, querendo saber quando se daria o fim do mundo. Então, irmãos, nós vimos que essa palavra é o anúncio de algo que está por vir. Nós vimos isto, né, na segunda, na terceira parte, né, ou então ela traz um conceito de alguma autoridade, a vinda de alguma autoridade. Jesus usou essa palavra parousia para se referir às pessoas que estariam vivas em sua vinda, como relatado em Mateus capítulo 10, versículo 23, Mateus capítulo 16, versículo 28, que eu vou colocar aqui para vocês desfrutarem, para vocês entenderem, e também Mateus capítulo 26, versículo 64. Então nós vimos também que na Bíblia existe uma outra palavra em grego para se referir à vinda, que é erkomai, que é o anúncio de um deslocamento de alguém que está indo e vindo. Então, no grego se usa também essa palavra erkomai. O exemplo do uso dessa palavra, irmão, deixa eu voltar aqui. O exemplo do uso dessa palavra na Bíblia você pode encontrar quando Jesus foi abordado pelo centurião romano, em que o seu servo estava doente, e ele pediu ao Senhor, né, que curasse o seu servo. E aí o Senhor falou, então eu irei na sua casa. Então essa aí é erkomai, é um ato de ir e vir. E aí aquele centurião falou assim, não, basta só uma palavra. E o servo dele foi curado. Isso é só para dar um exemplo para você. Então, abençoado, o exemplo de uso dessa palavra foi quando Jesus aí disse, né, que, como eu citei para vocês. Nós vimos que essas palavras aparecem 66 vezes no Novo Testamento. Depois, na outra mensagem, exploramos essa vinda no Antigo Testamento baseada em João, capítulo 5, do versículo 19 a 23, vocês lembram? Quando Jesus disse que ele só faz aquilo que ele viu o Pai fazer. Olha só que coisa incrível, irmão. Jesus falou isso. Eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Então, nós fomos ao Antigo Testamento, lá no pretérito, daqueles dias, para conferir se há passagens que mostrem a parousia no Antigo Testamento, como Jesus estava prevendo. Então, nós encontramos alguns textos que eu expus aqui. Tá? Então, quem não viu esses episódios que eu passei para vocês, né, tudo isso que nós falamos até agora, corre lá e veja desde o início na primeira parte, tá legal? Assista todos estes episódios. Então, é nesse papo de hoje que nós vamos continuar falando sobre a parousia, no qual vamos analisar essa palavra parousia no Antigo Testamento. Meus irmãos queridos, vocês sabiam que essa palavra vinda, ou também descendente, porque ela também dá uma conotação de descendente, olha só, nas Escrituras não se encontram somente em textos proféticos, mas em todo o gênero na Bíblia. Olha só. Quer seja narrativo, quer seja profético, poético, profético, apocalíptico e etc. Então a dispersão dos povos, só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo para você, tá, dessa palavra. A dispersão dos povos e a confusão das línguas, que está relatado lá em Gênesis capítulo 11, que narra a famosa história da Torre de Babel. Quem não sabe dessa história? Aquela confusão de línguas é dado como uma parousia, uma vinda. Você sabia disso? Olha aí, abençoado, que coisa incrível, né? Uma outra vinda também muito interessante que encontramos ainda no Antigo Testamento é quando o povo hebreu estava no deserto. E Deus disse que viria visitar eles no deserto. O Senhor disse assim, olha, se preparem, porque em 3 dias estarei no meio de vós. Então, no terceiro dia, exatamente, conforme explica Êxodo, capítulo 19, versículo 11 ao 16, diz ali, olha, quando ele veio pela manhã, isso é a vinda de Jesus, a parousia, a teofania de Deus do Antigo Testamento. Essa foi uma vinda. E olha como se deu essa vinda. Quando ele veio pela manhã, quem veio? Deus. Vieram trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e o som de uma buzina muito forte, e todo o povo que estava no acampamento estremeceu. Meus irmãos, ao ler esse versículo, o que você identifica nessas palavras, nesses versículos aí que diz o texto? Olha, trovões,
relâmpagos. Jesus usou essas palavras também? Usou. Uma espessa nuvem. Nuvem, Jesus usou a nuvem em sua parúzia, quando ele viria. O som de uma buzina foi falado? Sim, as trombetas. E todo o povo que estava no acampamento viu. E todo o povo que estava no acampamento viu. Todo olho que estava no acampamento viu e estremeceu. Meus irmãos, o historiador contemporâneo de Jesus, chamado Flávio Joséfo, usou a mesma palavra grega, parúzia, para se referir a esta teofania do Sinai, porque esse êxodo aí que a gente está lendo é uma teofania lá que houve no Monte Sinai. E também há outras intervenções divinas de Deus na história, porque essa é a teofania bíblica. Nós não estamos analisando a teofania do sistema religioso. Nós não estamos analisando a teofania de uma escatologia futurista. Nós estamos analisando uma teofania segundo a interpretação do preterismo completo, dentro da Bíblia. Mas lá, conforme vocês estão vendo aí, ninguém viu Deus, né? Mas sentiram. Que chegaram a estremecer. Então este episódio do Sinai, sob muitos pontos de vista, é particularmente semelhante ao que aconteceu no ano 70. Porque no primeiro século, ambos os eventos são identificados como uma parúzia divina, olha aí, por Joséfo, que é um historiador, no caso do Sinai, e pelos autores do Novo Testamento, para designar a segunda vinda de Cristo. É por isso que Paulo também fala sobre essa linguagem profética em suas cartas. É por isso que Pedro cita, né, os elementos se desfazendo. Irmãos, deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo, vocês estão percebendo que a segunda vinda de Cristo não pode ser visto como algo isolado da Bíblia? Você entende que quando a Bíblia trata, por exemplo, de figuras tão marcantes no Antigo Testamento como vir sobre as nuvens, nós não podemos interpretar isso de forma literal? Muito menos para os dias de hoje. Por isso, meus irmãos, por isso que quando vamos ao pretérito, ao passado, nós podemos dizer que as nossas interpretações são pautadas única e exclusivamente aonde? Na Bíblia. Ambos os eventos, tanto da queda do templo do ano 70, como a teofania da presença de Deus no meio do povo, mostram uma única manifestação. E qual é a manifestação nestes dois acontecimentos? Qual é a manifestação no Sinai e qual é a manifestação no ano 70? A nuvem de glória e vários eventos sobrenaturais, como trovão, altas vozes celestiais, trovão, nuvem, como narrado aí em Êxodo, que eu mostrei para vocês, e também lá em Deuteronômio. E estes mesmos fenômenos foram vistos por várias pessoas oculares, testemunhas oculares, que lá no ano 70 também deixaram os seus relatos históricos. Aí você pode falar assim, mas André, você está falando de historiadores, homens. Então, irmão, olha só, você sabia que dentro do lado da tua igreja, daqueles que estudam, né, os teólogos, eles usam esses mesmos aí que eu estou colocando como para trazer muitos ensinos, sabia disso? Por quê? Porque eles têm eles como fiéis. Então tá ali, olha, a primeira, Flávio Joséfo, a linguagem que ele vê, olha ali que ele fala, antes do pôr do sol, eles se mostraram por todas as regiões do país, muitos carros correndo por toda parte, e com eles esquadrões armados passando pelas nuvens. Passando pelas nuvens derramadas sobre as cidades, olha aí. Tácito, no livro Anais, exércitos foram vistos nos céus lutando, armaduras brilhando, o tempo reverberando com o fogo repentino das nuvens. E mais uma vez, Flávio Joséfo aí deixa esse relato precioso da teofania de Cristo no ano 70. Irmãos, nós deste canal temos sempre mostrado a história e ela corrobora com todo o enredo bíblico. O que não corrobora com o enredo bíblico é trazer o sermão do fim do mundo de Jesus para os dias de hoje. Então esses dois eventos estão ligados intimamente pelas Escrituras. A teofania no Monte Sinai, onde Deus entregou a lei a Moisés, marcando o início do Antigo Pacto, e a destruição de Jerusalém, no ano 70, marcando a destruição do Antigo Pacto. E aqui, no ano 70, marca exatamente o início do próximo século e do reino dos céus, juntamente com o novo pacto. Irmãos, tanto que as manifestações divinas, quanto os eventos catastróficos, foram marcos iniciais de grandes eras de aliança entre Deus e os seres humanos. Começou aqui o tempo das alianças. Essas eras incluem o primeiro período teocrático de Israel, com o judaísmo sacerdotal no Antigo Testamento,
E agora, a nova era da igreja, fundamentada no ministério de Cristo, no reino de Deus. Irmãos, há mais referências, claro, que eu poderia passar aqui para vocês. Mas eu vou deixar essas referências, tá? No nosso próximo livro que nós vamos lançar, que tem o título O Sermão do Fim do Mundo, com todas essas informações, tá? Esse livro será informado para vocês em breve. Eu acredito que na primeira quinzena de junho nós já tenhamos posse desse livro. Então, queridos, no Antigo Testamento, atenção no que eu vou falar. O dia do Senhor, ou o dia de Jeová, nós encontramos dois propósitos para a vinda do Senhor, o dia de Jeová no Antigo Testamento. Ou era para julgamento de alguma nação, ou era para manifestar um propósito soberano. Irmãos, só para vocês terem uma ideia das riquezas das informações que virá no nosso próximo livro, eu vou deixar nas descrições aí algumas referências onde estes dois propósitos da vinda do Senhor é bem clara no Antigo Testamento, tá? Eu vou deixar, assim que acabar aqui a live, eu vou colocar na descrição aí para vocês guardarem essas referências e, claro, comparar lá se o André está falando, demais, não é nem o André, ou é a Bíblia que está falando de menos. Então, irmãos, é assim que no Antigo Testamento Deus veio à Terra, em várias ocasiões. Essas ocasiões eram muitas vezes para julgamento de Israel, seus inimigos e outros propósitos. Embora as pessoas daqueles tempos não vissem literalmente Jeová descendo em um corpo físico, elas certamente viram suas poderosas intervenções na Terra. Irmãos, e isso para nós, preteristas completos, já basta. Nós entendemos que há muita coisa por se fazer neste mundo de hoje. E precisamos fazer. E essa é a nossa intenção, meter a mão na massa. E não em crer em um mundo, em uma doutrina escapista, que não se concilia com o teor das profecias escritas de sua escatologia. E se nós olharmos ao mundo de hoje, se nós olharmos para o mundo de hoje, nada saiu do controle. Deus está no controle de todas as coisas. E o controle está em nossas mãos. Essa é a maior revolução de todas. Isso eles não podem falar. E essa revolução começa o quê? Dentro de cada um. Assim vamos transformando o mundo que nos cerca através de atos pequenos e singelos, como eu falei no início dessa live. Então, irmãos, analisando as indas e vindas do Senhor, atenção no que eu vou falar, dentro das Escrituras, podemos analisar essas indas e vindas através da ótica humana, para você entender. Que é o direito que todos nós temos. Todos os seres humanos, é um direito universal, têm um direito de ir e vir. Todo ser humano tem, não é verdade? Ninguém pode barrar você, a não ser que seja um lugar impróprio. Você não vai, um lugar perigoso, enfim. Mas você tem o direito de ir e vir. E neste caso, se tratando do Senhor Criador, o Criador de todas as coisas, ele também tem o direito dele de ir e vir. Então, irmãos, estes são os atos de Deus, biblicamente falando, que por extraordinária providência tem efeito sobre toda a criação. Além, queridos, das usuais causas secundárias que ele usa para realizar seus planos, manifestando explicitamente a sua autoridade. Então, queridos, as vindas de Deus são, então, manifestações especiais para vários propósitos possíveis. O Antigo Testamento está cheio. E os dias de Jeová são manifestações para julgamento de uma nação. Agora, se nós substituirmos o dia de Jeová como a vinda de Jeová, faz todo sentido e contexto, sim ou não? Irmãos, e essas coisas, deixa eu ver se eu estou com a imagem com vocês, não, ainda estou com o Josefa aí, né? Irmãos, e essas coisas é bom afirmar, porque aqui a escatologia futurista tem o mesmo pensamento da gente. Eles também creem na vinda do Senhor no Antigo Testamento, o dia de Jeová no Antigo Testamento. Por isso que Apocalipse, irmãos, é carregado dessa linguagem profética judaica. Porque como lá no livro de João, capítulo 5, está escrito que tudo que o Pai faz, o Filho também faz igualmente. Se falando de quê? Jesus e Deus. Está lá, João capítulo 5. Ou o Filho só faz o que vê o Pai fazer. Então, estes julgamentos que ele fez é o mesmo que o Filho faz e fez. A dedução, então, passa a ser óbvia. É que essa presença divina, a sua vinda em glória, teria o mesmo tipo de linguagem apocalíptica em seus anúncios proféticos. O dia do Senhor, ou a vinda do Senhor, é o mesmo tipo de cumprimento histórico, que no caso do Novo Testamento refere-se o quê? À destruição de Israel pelos romanos. Vocês conseguem perceber isso, irmão? Por que
Jesus não falou nada novo. Jesus, quando falou que desceria no céu nas nuvens com poder e grande glória ao lado de seus anjos, ele estava se referindo ao quê? Ao que ele viu o Pai fazer, segundo João. Então, irmãos, o método gramatical histórico que nós utilizamos em nossas interpretações bíblicas, ela é fundamental, porque ela traz na sua interpretação de figuras de significado, símbolos, expressões figurativas e imagens em geral. Mediante isto, podemos afirmar que o prodígio glorioso de Jesus, manifestando-se divinamente na nuvem de glória, como o Pai fez em Êxodo capítulo 19, versículo 16. Olha aqui, vou colocar. Êxodo capítulo 19, versículo 16. Olha aí. Diz o texto: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Essa linguagem é usada por Jesus em sua parúzia. Ou seja, o filho só pode fazer aquilo que o pai fez. Pegou o corte aí? Então, meus irmãos, da mesma maneira que o pai se manifestou no Antigo Testamento, assim também é a manifestação do Filho, do Cristo em sua parúzia. Irmão, mais claro que isso, sinceramente, o galo não canta. E para complementar tudo isto que estamos afirmando, e que o cumprimento profético do Novo Testamento se deu em linguagens do Antigo Testamento. Isso eles não podem nos roubar. Tudo que Jesus falou e disse sobre a sua vinda está onde? No Antigo Testamento. E por que não pode ser diferente, André? Porque o filho só faz aquilo que viu o pai fazer. Vamos analisar aqui Malaquias capítulo 1, versículo 1. Malaquias 1, versículo 1. Texto curto. O que foi alertado aqui por Malaquias, tá, irmãos? Foi reiterado por João Batista. Ou seja, João Batista, ao anunciar a vinda do filho, ele não estava falando nada novo. Ele estava falando do cumprimento desta profecia. Quantas vezes Jesus foi ao templo e falou: essa profecia está se cumprindo hoje? E o cumprimento disto tudo ocorreu quando? No ano 70, na Guerra Judaica. Jeová anunciou que viria para o julgamento. Olha aí, ó. Vamos ver essa profecia lá em Malaquias? O filho só faz o que viu o pai fazer. Se você encontrar um discurso diferente deste, coloque em dúvida. Porque o pai nunca falou. O pai nunca apareceu, literalmente. Como hoje a cristandade quer ver isso literalmente falando. Olha aí. O Senhor, a quem você procura, e o anjo da aliança, a quem você deseja, virão de repente ao seu templo. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem pode suportar o tempo de sua vinda? Ou quem poderá ficar de pé quando ele se manifestar? Quem é o anjo da aliança, senão o Messias de Israel? Malaquias agora, capítulo 3, versículo 5. Malaquias 3, 5 diz: irei a vós para julgar, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, é um julgamento. E no final do livro de Malaquias, o Senhor diz que virá, junto ali o profeta Elias, se cumprindo aí totalmente isso em João Batista. Tem até um vídeo aqui que eu falo sobre isso, tá, irmão? Tá ali, ó. Vou botar para vocês. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para que eu não venha. Esse vem aí, irmãos, é a palavra bó, em hebraico, é o mesmo que ercomai, que é usada para parúzia. E fira esta terra com maldição. Isto aí, queridos, é um grande e terrível dia do Senhor, como registrado em várias passagens do Antigo Testamento. Um dia em que ninguém poderá estar diante dele. Não é a primeira vinda de Jesus, mas a segunda, para julgamento, da mesma maneira como o filho viu no Antigo Testamento o pai fazer. Jeová Deus diz que virá. E não pode referir-se, irmãos, não pode referir-se a nenhuma manifestação diferente daquelas que ele sempre teve no Antigo Testamento em suas outras vindas para julgar Israel. Quando eles questionam, mas ninguém viu, mas lá no Antigo Testamento o pessoal viu. Foram testemunhas oculares. Mas você está falando do dia do Senhor lá? Isso. Aí você vai em João e mostra para o abençoado. João diz o quê? Que o filho só faz o que viu o pai fazer. Que o filho só faz o que viu o pai fazer. Por isso, irmãos, que passar a segunda vinda de Jesus para os dias de hoje torna as Escrituras um vácuo sem fim. Uma festa para ateus e descrentes da própria Escritura. O que tem gerado isso, irmão, no sistema religioso, o que tem gerado o sistema religioso de ateus, estão doidos, hein?
Porque eles não sabem. Irmãos, isso só pode ser um julgamento sobre o povo de Israel por seus pecados, conforme descrito em Malaquias 2. Um julgamento que, de acordo com o que é estipulado em Levítico, capítulo 26, 14 e 17, é sobre deixar o povo de Israel à mercê de seus inimigos para destruí-los. Vamos ler, irmãos, para encerrar. Por que o julgamento não pode ser outro, a não ser esse aqui, ó? Lá na lei. Lá na lei se deu o julgamento, olha aí. Olha aí, lá na lei. Diz o texto, mas se vocês não me ouvirem... Tá falando para quem, irmão? Para o povo lá, não é? O povo que recebeu a lei. Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Deus estava falando para o povo de Israel. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre que tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês. Quando Jesus entra em Jerusalém, se não me engano, não sei se é Mateus capítulo 15 ou 13, depois vocês vejam aí, quando Jesus entrou em Jerusalém, diz que Jesus voltou o rosto contra Jerusalém. Aí diz ali, ó, o meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos, os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Olha aí. Dá para você se encaixar aí, irmão? Tenta se encaixar em Levítico. Então, abençoados, chegamos aí ao fim, como eu falei no começo, de mais uma apoteose literária contextualizada, como deve ser feito, né, ao lermos um livro histórico. Ou seja, temos que usar o método histórico-gramatical. Quem é professor sabe disso. E não podemos entender este livro de maneira mística, nem muito menos literal. Porque se interpretarmos de maneira mística e literal, o mundo vai virar ateu. E aqui, nessas interpretações futuristas, é onde se recorta qualquer coisa para caber na loucura do cristianismo, nos dias de hoje, o cristianismo tradicional. Eles ficam doidos, eles vão no Antigo Testamento. Eles não têm base, irmão, impressionante isso. Eles não entendem o tempo. Então, irmãos, nós vimos como nossas argumentações não deixam um pingo de margem para achar que a segunda vinda de Jesus é para os dias de hoje. Principalmente, meu irmão, quando você não fica na superficialidade. Quando você vem a este canal, mas pega a Bíblia para ler. Então, a segunda vinda de Jesus, ela está ligada totalmente dentro das Escrituras e, claro, no ano 70. Então, irmãos, nós usamos, na mensagem de hoje, 3 argumentos fortes para sustentar a nossa posição. O primeiro, o contexto histórico e o cumprimento profético no século I, a linguagem apocalíptica e profética alinhada com as profecias do Antigo Testamento. Essa foi a segunda. Nós usamos o quê? O primeiro, no século I, a linguagem apocalíptica e profética alinhada com as profecias do Antigo Testamento. Terceiro, a necessidade de consistência escatológica na interpretação das Escrituras. Porque eles não têm. Eles não têm consistência teológica e escatológica. Por isso, meu irmão, que é importante, é fundamental entender o contexto histórico e profético das Escrituras para uma interpretação fiel e coerente do tema escatológico. E isso, irmão, é muito difícil para eles aceitarem. Porque nós estamos mexendo com a esperança que eles criaram. E a esperança que esse povo tem, todo esse povo na face da terra, gira em torno dessa parousa improvável e impossível para os dias de hoje. Mas é simples, né, irmão? Basta ter humildade, igual eu tenho, igual você tem. Tem que ter humildade. Tem que reaprender. Eu acredito que os filhos de Deus que entrarão nessa glória irão entender. E passarão, com certeza, a ressignificar suas doutrinas. Eu tenho vários pastores amigos meus que falam, André, só foi enganação. Tem bispos, homens que tinham uma posição dentro do sistema religioso, tem como amigos hoje, estão repreendendo com toda humildade. André, pode me explicar isso? E hoje as esperanças nossas são reais. As nossas esperanças é trabalhar para um mundo melhor. Uma esperança real, que podemos concretizá-la, se nós acreditarmos
sermos possíveis para isto. Então, abençoados, chegamos aí ao fim de mais uma apoteose de conhecimento e de interpretação bíblica. A partir de agora, nos próximos episódios, voltaremos a examinar o Sermão do Fim do Mundo e vamos assistir de camarote no próximo episódio. Vamos assistir o catálogo de maldições que Deus derramaria sobre este povo penitente. Não percam o próximo episódio, tá bom? E se você aí já sentiu o desejo no coração para adquirir esse livro, O Sermão do Fim do Mundo, tá, abençoado? Vai sair lá na segunda quinzena de junho. Mas se você já ficou interessado, é só me procurar, tá legal? Vamos dando cultura bíblica ao mundo, irmão. E eu sei que nós deixaremos um forte legado para todos, ok? Então, abençoados, obrigado aí por me aturarem mais um pouco, tá? Hoje nós passamos do tempo, do horário, mas eu acredito que foi bastante proveitoso, ok? Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 979 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Adquira o livro O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia jamais vista. Explore a segunda vinda de Jesus de maneira inédita. Entenda por que o preterismo completo prega e ensina que essa vinda já aconteceu no primeiro século, com a queda do Templo de Jerusalém. Garanta já o seu exemplar. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso.